Milionário zomba de homem pobre em restaurante e garçonete toma uma atitude surpreendente. Deluxe Complexo Bar era, como todos conheciam, uma vila de restaurantes e barzinhos que somente gente da alta sociedade costumava frequentar. Em uma cidade na zona leste mineira, longe dos olhos de pessoas comuns, ali os filhos de empresários, juízes e médicos se reuniam para tomar drinks caríssimos e comer do bom e do melhor. Como esse lugar requintado ficava no alto de uma colina, da janela de seu quarto, um jovem humilde chamado Sandro observava as luzes e sonhava acordado como era jantar em um lugar tão bonito e tão inacessível para a maioria das pessoas. Por muitas e muitas vezes ele ajeitou sua cama em uma posição onde podia ficar de frente para aquela mesma janela e assim se perder no tempo, se imaginando lá em cima, no topo da colina, onde o mundo parecia estar aos pés de quem sentava naquelas cadeiras e desfrutava da vista maravilhosa que certamente tinham daquele lugar. Sandro prometeu a si mesmo que no dia que recebesse o seu 13º, era naquele lugar que ele pediria a mão de Raquel em casamento. Afinal, eles já estavam namorando há um bom tempo e há muito o dinheiro para comprar o anel de noivado estava guardado. Assim, o batalhador Sandro acordou todos os dias bem cedo para ir fazer as entregas de bicicleta para a distribuidora de revistas em que trabalhava. Depois disso, na parte da tarde, ele continuava a rotina pegando seu segundo trabalho logo após o almoço, quando com a mesma bicicleta ia fazer as cobranças para uma contabilidade que pagava um pouco mais que o salário mínimo se ele conseguisse bater as metas estipuladas. Era dezembro e aquele costumava ser o melhor mês para ganhar boas comissões. A maioria dos clientes inadimplentes se preparava para quitar as suas dívidas no final do ano, e por isso Sandro estava certo de que conseguiria o dinheiro para realizar seu grande sonho de subir a colina e jantar com Raquel em um lugar à altura de seu amor por ela. Logo também estaria chegando o Natal, e ele precisava conseguir mais dinheiro para comprar presentes para sua mãe e seu enteado. Afinal, quando ele conheceu Raquel, o pequeno Wesley só estava com 8 meses de vida e Sandro fez questão de cuidar daquele menino como se fosse seu próprio filho. Sandro tocou a campainha de uma mansão em um bairro que só moravam os mais ricos da cidade. Faltava receber apenas os honorários de um médico, que era dono de uma clínica pediátrica. E pelo que todos diziam, ele estava prestes a se candidatar ao cargo de deputado estadual. O humilde cobrador sabia que a coisa mais difícil era encontrar o homem em sua casa, pois ele detestava ser cobrado em público, pois tudo para ele significava um grande escândalo que poderia manchar a sua identidade. Por isso, a orientação dos donos da contabilidade era: procure-o para cobrar em sua casa. Se ele não estiver, volte depois e deixe as contas se acumularem. Sandro achava aquilo um grande desrespeito. Um homem tão rico e metido a ser tão importante deveria no mínimo arcar com suas despesas e não fazê-lo pedalar por tantos quilômetros no sol para dar de cara com uma porta fechada ou a desculpa de algum empregado ou parente mandando voltar depois. E foi exatamente o que fez o filho do tal médico naquela tarde ensolarada. Assim que ele viu Sandro pingando de suor e todo queimado de sol, o filhinho de papai logo se adiantou para dizer que o pai estava em viagem e que se quisesse receber alguma coisa, era melhor voltar outro dia e que estivesse de preferência de banho tomado. Sandro sentiu seu rosto arder de vergonha enquanto os amigos ricos do rapaz riam do deboche à beira da piscina. Ele estava morrendo de sede por pedalar tanto, e se não fosse por tamanha humilhação, teria até mesmo coragem de pedir um gole do suco que eles estavam tomando enquanto se jogavam nas águas frescas sob a sombra da mansão. Sandro deu meia volta e ainda escutou algumas piadinhas do filho do tal médico. Sentiu muita vontade de revidar e responder à altura, mas ele sabia que a contabilidade tinha paciência para receber o dinheiro atrasado de um grande figurão, mas jamais toleraria um funcionário que arrumasse confusão com o filho de um dos seus melhores clientes. Mesmo não recebendo o pagamento do médico, no fim do mês Sandro recebeu a notícia que tinha batido sua meta de cobranças e por isso receberia o tão sonhado bônus de fim de ano. Ele voltou para casa com um monte de pensamentos felizes e até mesmo se esqueceu das humilhações que precisou tolerar. No meio do caminho, pagou a última parcela do anel de noivado e comprou roupas para ele e um lindo vestido para Raquel.
Aquela seria a noite mais especial de sua vida e ele tinha certeza que nada poderia estragá-la. O que Sandro não sabia era que naquela mesma noite ele ficaria frente a frente com o filho do médico outra vez. Assim que chegou em casa, Sandro olhou para cima, para o topo da colina dos ricos, e viu que o complexo de restaurantes já começava a funcionar. Ele ligou para Raquel e disse para ela combinar com uma amiga para que trabalhasse aquela noite como babá e ficasse com o pequeno Wesley, pois ele tinha preparado uma noite mais do que especial. Sandro tomou banho, passou seu melhor perfume. Ele fez a barba e vestiu as roupas novas. Quando chegou à casa de Raquel, ela ficou encantada com a aparência incrível que o seu namorado batalhador estava naquela noite. Para surpresa da moça, ele a entregou uma caixa de sapatos e um lindo vestido do tamanho exato que ela vestia. Uma hora depois, a moça também estava pronta, e assim eles deixaram a criança com uma amiga e pegaram um táxi rumo ao restaurante de seus sonhos. Assim que o táxi atravessou os portões do complexo, Sandra e Raquel sentiram um medo inexplicável do lugar onde estavam entrando. Por mais que estivessem vestindo as roupas mais caras de suas vidas e nunca tivessem ficado tão bonitos quanto estavam aquela noite, o nível de riqueza daquele lugar era tão extravagante que logo se sentiram como se estivessem praticamente nus, pois cada metro quadrado de cada local os intimidava. Mesmo assim, Sandro segurou a mão de sua amada namorada e a conduziu a um dos restaurantes da vila, exatamente aquele cuja luz mais se destacava quando ele olhava da janela de sua casa. Sandro escolheu uma mesa para dois na varanda que dava de frente para a vista panorâmica da cidade. Lá de cima ele viu as luzes do centro e a água escura do rio que cortava a cidade brilhando com o luar. Viu também a periferia onde morava e até brincou com a namorada para que eles tentassem adivinhar qual daqueles barracos era o lugar onde ele morava. Raquel ficou extremamente nervosa na hora de escolher os pratos. Ainda mais que naquele restaurante chique eles pareciam não fazer questão de colocar os valores das coisas no menu. Mesmo assim, Sandro a tranquilizou e garantiu que ela poderia escolher qualquer coisa, pois ele tinha trabalhado muito por aquele momento e fazia questão de ser tudo muito especial. A garçonete que ficou responsável pela mesa do casal também os tratou super bem e fez questão de deixá-los muito confortáveis. E assim a noite mágica finalmente começou a se realizar. Sandro e Raquel ficaram encantados com a riqueza de detalhes e os sabores das coisas que eles nunca sequer tinham provado. Quando tudo se encaminhava para um final de noite perfeito, Sandro se ajoelhou e retirou o anel de noivado. E assim fez o pedido de casamento para a moça que chorava de alegria. As pessoas das mesas próximas começaram a aplaudir o casal e desejar felicidades. E foi nesse instante, em uma daquelas mesas, que Sandro escutou o som de gargalhadas e ofensas do tipo pé rapados e menina fácil. Quando ele se virou e deu de cara com o filho do médico deputado, todo o sentimento de felicidade e emoção deu lugar a uma ira que Sandro fazia ao máximo para controlar e não estragar a noite mais especial de sua vida. Que foi que você disse? Ele fechou os punhos e pediu para o rapaz repetir. Ah, ela não te contou? Essa aí é uma qualquer que o Ricardinho pegou. Um dos amigos do Playboy se adiantou. É isso mesmo. O filho que você ajuda ela a criar, fui eu que fiz. O filho do médico disse em alto e bom som. Sandro não se controlou e partiu para cima do sujeito arrogante. Raquel segurou pelo braço e implorou para que ele não fizesse nada, pois aquelas pessoas não mereciam a atenção deles. Mas já era tarde demais, pois o Playboy e seus amigos fizeram questão de partirem para cima do humilde rapaz. E a briga então se transformou em uma grande covardia. Sandro enfrentou sozinho o tal de Ricardinho e seus 3 amigos bêbados. Apesar de ter conseguido acertar uns bons socos no mau caráter, a desvantagem era cruel. E Sandro acabou levando uma surra e sendo levado ao hospital. Na semana que passou, todos na cidade falavam sobre o favelado que subiu a colina dos ricos só para arrumar confusão com o filho de um nobre médico cujo nome não podia ser revelado. Raquel chorava muito ao lado de Sandro, pois ela não suportava a ideia de a culpa cair em cima do seu amado noivo. É verdade o que aquele playboy disse? Foi a primeira coisa que Sandro perguntou quando voltou a falar. Envergonhada, a moça confirmou com a cabeça e pediu perdão por nunca ter contado quem era o verdadeiro pai do pequeno Wesley. Ela contou que quando estava trabalhando na loja de xerox da faculdade, o filho do médico a seduziu e fez muitas promessas, até convencê-la a ir para a cama com ele. Raquel garantiu que eles dormiram juntos somente uma vez, mas que foi o suficiente para ela engravidar.
Ela contou ainda que assim que procurou a família do rapaz para dizer que estava grávida, o próprio Dr. Macedo, como era conhecido o pai do tal de Ricardinho, ofereceu a ela 15 mil reais para sumir do mundo e nunca mais tocar no assunto de que seu filho tinha engravidado uma favelada. Raquel se sentiu completamente humilhada e recusou a oferta, dizendo que ela mesma criaria seu filho sozinha. Até que Sandro apareceu em sua vida e a aceitou sem nunca perguntar sobre seu passado. O jovem rapaz absorveu as palavras e segurou a mão da namorada que agora era noiva. "Ainda quer se casar comigo mesmo assim?" Ela perguntou com um choro agarrado na garganta. "E como eu poderia não querer?" Sandro respondeu com um sorriso cheio de dor. Eles se casaram no ano seguinte, e mesmo assim a fofoca de que Sandro era responsável pela confusão no restaurante começou a se espalhar. A eleição estava próxima e, pelo que ficaram sabendo, o tal doutor Macedo estava pagando pessoas específicas para manter a versão de que seu filho era uma vítima do favelado encrenqueiro. Ele ainda exigiu que a contabilidade demitisse o rapaz, e por isso, Sandro acabou perdendo um dos empregos que mais gostava. Eles já não sabiam mais o que fazer quando uma moça simpática bateu na porta de sua nova casa. Demoraram pouco para reconhecê-la, até que viram que era a garçonete que os tratou tão bem naquela fatídica noite. A moça explicou que não estava mais aguentando todas aquelas mentiras e que ela tinha algo que mudaria o jogo em favor do casal que estava sofrendo tanto por causa de toda aquela gente poderosa e mesquinha. A garçonete explicou que o seu namorado tinha acabado de se formar em jornalismo e que por muito tempo ela guardou algo que mudaria totalmente a versão dos fatos. Ela exibiu um pendrive e mostrou uma gravação que ela mesma tinha feito do seu próprio celular. Disse também que decidiu gravar porque, enquanto passava perto da mesa onde o tal Ricardinho estava, escutou ele preparar as ofensas que faria a Raquel. E logo ela soube que ele arrumaria confusão, pois sua fama não era das boas. Na filmagem ficava bem claro que o filho do Dr. Macedo premeditou toda a briga e ainda ficou explícito o momento em que ele admitia ter engravidado Raquel e deixado o filho para ela criar sozinha. Todas as ofensas, injúrias e covardia desferida contra o casal estava gravada como prova. A moça estava ali para entregar a filmagem e deixar o casal decidir o que fazer com ela. Depois de consultarem um advogado e serem orientados, Sandro e Raquel entraram com o processo e soltaram a filmagem na imprensa, destruindo a carreira política do médico que encobria todas as maldades que o filho tinha feito. O juiz do caso ordenou o exame de DNA depois que Ricardinho negou as acusações. E assim que foi comprovada a paternidade, ele foi obrigado a pagar uma pensão de 12 mil reais mensais e também os retroativos. O playboy ainda foi condenado a pagar uma indenização por danos morais e por agressão ao pobre Sandro. E mesmo tendo o direito de visitar seu filho daquele dia em diante, ele nunca fez questão de vê-lo um dia sequer. Assim, Sandro e Raquel criaram o pequeno Wesley com todo o amor do mundo. 4 anos depois, o médico reconheceu a sua falha e ajoelhou-se diante de Raquel para pedir perdão e permissão para reconhecer o neto. Ela não queria ceder, mas Sandro a convenceu do contrário, pois, segundo ele, o amor de uma criança é capaz de mudar até mesmo os monstros. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!